trabalhei a minha vida inteira, nunca deixei de trabalhar e não vou me aposentar. A minha vida é consolidada pelo trabalho. A minha mãe é natural de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, e o meu pai, natural de Antônio Prado. E os meus avós maternos e paternos, todos vieram da Itália. Até tem uma história assim que ficou muito gravada na minha cabeça, que o meu avô, Antônio Ferdinando Ranzolin, saiu com 22 anos da cidade de Lugo de Vicenza, casado, e com vários grupos eles vieram para o Brasil. E quando chegaram no Brasil, eles tiveram que ir para o Rio Grande do Sul, colonizar o Rio Grande do Sul, porque lá não tinha escravos para fazer esse trabalho que vieram da escravidão. Então os italianos é que fizeram esse trabalho e foram para a Serra Gaúcha. E quando chegaram lá, não tinha nada na cidade de Antônio Prado, eles começaram a fazer, organizar a cidade, e a mulher dele faleceu de febre amarela, bem jovem, com 20 anos de idade. E o marido da outra mulher, que era amigo dele, também morreu. E ele veio acabar casando com a viúva, que era amiga, que veio de lá, que ficou sozinha, ele também ficou sozinho. Chamava Speciosa Battistini, que veio a ser a minha avó. Então, a minha geração é de sangue puro italiano, porque todos os meus avós vieram da Itália. E disso surgiu meu pai, Armindo Ranzolin, nascido do Antônio Ferdinando, que teve 9 filhos, e a minha mãe, Carlete, de Flores da Cunha, que acabaram casando, porque as cidades eram vizinhas. O meu pai ia estudar em Caxias, passaram em Flores da Cunha, se conheceram e acabaram casando. Nasceu o primeiro filho, Armindo Ranzolin, que foi radialista, jornalista, foi muitos anos locutor esportivo da Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, foi diretor de televisão e hoje ele está aposentado. E depois veio o segundo filho, eu, que meus pais aí resolveram ir morar em Lages para abrir uma casa de comércio em Lages. Eu tinha 3 meses na barriga da minha mãe. Fomos para Lages e eu nasci em Lages. E aí me criei em Lages até os 4 anos de idade. Quando eu tinha 4 anos, numa das férias que a gente ia para a casa do avô, que a gente fazia muito isso naquela época, visitar os avós, a convite do meu avô, eu fiquei morando na cidade de Flores da Cunha até os 9 anos de idade. Uma das coisas que realmente me perguntam assim, mas Ivan, você torce pelo Internacional de Porto Alegre? Eu torço. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul é uma religião, ou é do Grêmio ou é do Internacional. E o meu avô, que era colorado, me levava na missa nos domingos. E quando chegava na missa, tinha um padre, vigário, que chamava Padre Eugênio. A missa das 7, ele abria a missa dizendo a seguinte frase: Viva o Internacional, salve Deus nas alturas. Está aberta a missa das 7. Sempre. Sempre ele dizia isso. Mas sou um lagiano nato com muito orgulho. Com muito orgulho, porque foi Lages que me projetou na vida. Quando eu vim para Lages, fui morar com uma tia, que chamava Ida Ranzolin. Morei com ela, irmã do meu pai, e fiquei morando com ela até casar. Mas seus pais viviam lá também? Meus pais também viviam lá, meus irmãos, nós éramos vizinhos, mas eu ficava e dormia na casa da minha tia, que eu considerei a segunda mãe. Eu comecei aos 10 anos de idade a praticar basquete e me dediquei ao esporte, com muita dedicação. Eu, com 11 anos, fui da equipe de Pinguim do Colégio Diocesano, de basquete, depois fui da equipe dos médios, depois fui estudar no Instituto de Educação, onde eu concluí o ginásio, e formamos outra equipe de basquete, que inicialmente era a Escola Técnica de Basquete Lages, depois o Hélio Moritz, e depois formamos a melhor equipe de Santa Catarina, que rivalidava com o 12 de Florianópolis e rivalidava com o Caxias de Joinville, com o Bandeirante de Brusque e com a grande equipe do Vasto Verde de Blumenau. Qual era a posição do senhor no time? Eu era armador. E o senhor participou então de jogos abertos? Eu participei jogando em 8 jogos abertos. E depois eu fui técnico em outros jogos abertos e depois, durante 20 anos, eu fui dirigente, porque eu criei a Liga Atlética Região Serrana e o Conselho Municipal de Esportes. Aí eu fui presidente do Conselho Municipal de Esportes
e fiquei organizando o esporte em Lages. E aqui nós tínhamos um deputado que foi prefeito de Lages, chamava Áureo Vidal Ramos, já falecido. Ele era vice-presidente da Assembleia. E ele me levou ao governador Ivo Silveira. E o Ivo Silveira, nós pedimos para construir um ginásio de esportes em Lages, que até então os Jogos Abertos eram realizados em canchas abertas. Só Brusque tinha um ginásio de esportes. E nós fizemos o primeiro ginásio de uma série, que foi o ginásio Ivo Silveira, que até hoje ainda funciona em Lages como berço do futebol de salão. Ivan Ranzolin se orgulha de ter levado a Lages, em 1968, uma grande competição esportiva, disputada no novo ginásio do município. Nós tínhamos a melhor equipe de Santa Catarina de futebol de salão e a melhor equipe do sul do Brasil, que era o Aero Moritz, que ganhou o Campeonato Sul Brasileiro. Eu fui a São Paulo, na Federação de Futebol, e fui pedir para os jogos, a primeira Taça Brasil ser realizada em Lages. E eles não sabiam onde era Lages. Eles, mas Lages é no Rio Grande do Sul? Não, é em Santa Catarina. Em Lages tem o melhor futebol de salão do Sul. Nós ganhamos do Internacional de Porto Alegre, ganhamos do Grêmio, ganhamos do Capingui de Passo Fundo, nós ganhamos do 12 de Florianópolis, ganhamos do BESC. Nossa equipe é campeã catarinense. E eles foram verificar e constataram na confederação que tinha uma equipe boa em Lages. Aí, a diretoria foi a Lages e nós realizamos a primeira taça de futebol de salão em Lages, que foi um sucesso absoluto, com 16 equipes participando de todo o Brasil. O evento ocorreu pouco tempo depois de Ranzolin ter se formado em Direito em Curitiba. O ex-parlamentar estava começando a carreira de advogado em Lages. Voltei para Lages, assim que me formei, abri o escritório de advocacia e começamos a advogar com um amigo meu que chamava Antônio Melegari, depois o Dr. Jorge, que veio a ser juiz, hoje já faleceu, e nós tínhamos um trio atacante no direito. Eu fiz mais de 15 júris como defensor dativo, mas eu sempre me dedicando ao esporte. Aí eu casei em 68, tive 2 filhos, continuei me dedicando ao esporte. Aí tivemos várias caminhadas no esporte, disputamos o campeonato de basquete sul-brasileiro, nossa equipe era muito boa, nós chegamos a ganhar até da seleção catarinense. E na época tinha Florianópolis, Joinville, Brusque, Blumenau e Lages, as 5 melhores equipes de basquete. Ivan reduziu a atividade esportiva quando começou a trabalhar na Câmara de Vereadores de Lages como assessor jurídico. Foi o primeiro passo para o início da carreira política. Eu fiz um concurso para a Câmara de Vereadores de Lages e passei, eu fui assessor jurídico da Câmara durante muitos anos. E aí as coisas começaram a evoluir até que a ditadura Arena indicou o Dr. Jorge Bornhausen para ser o candidato a governador do estado pela eleição indireta. E aí o Dr. Jorge Bornhausen convidou o Henrique Córdova para ser o vice, que era lá da nossa região e meu amigo, porque na região era o PSD que comandava e o Jorge era da UDN. Então ele foi buscar um PCdista. E os vereadores indicaram eu como orador para fazer a recepção do futuro governador. E nós não tínhamos deputado. E eu fiz um discurso na minha cabeça. E o doutor Jorge se encantou com o meu discurso e disse, você tem que ser candidato. E a Arena me lançou como candidato a deputado e eu me elegi, na minha primeira eleição. Quando eu cheguei em Florianópolis, em 79, aí eu encontrei uma turma de basquete que eram meus grandes adversários. Que eram o Torrado, o Dobbs, o Capitão, o André, o Romualdo. O pai do Guga, que faleceu muito novo, o Aldinho, eu marcava ele era bom de arremesso. E eu fui para o Clube 12, me associei no 12 e comecei a participar com eles nos campeonatos sênior. Fizemos vários campeonatos, viajamos para lá e para cá. E eu continuei jogando basquete, mas como um lazer. Eu era deputado, nos dias sobravam, toda segunda-feira a gente ia para o 12 fazer um joguinho de basquete. Eu fui um grande privilegiado, porque eu pude ter 2 mandatos ao mesmo tempo. Isso foi inédito. Eu fui vice-prefeito e deputado ao mesmo tempo.
Ivan Ranzolin chegou à Assembleia Legislativa em 1979 e vê algumas diferenças em comparação ao atual Poder Legislativo do Estado. A gente tinha um lado, que hoje não tem mais. Nós tínhamos a parte das cadeiras de um lado, que era da situação, do outro lado da oposição. Então é o seguinte, ninguém da situação sentava no lugar da oposição e vice-versa. Só Nem tinha para tirar dois lados. fotografia. E tinha duas tribunas. A situação falava aqui, a oposição falava lá. Porque se não tivesse duas tribunas, era capaz de dar briga em cima da tribuna. Como deu uma briga que foi envolvida comigo. Briga às vias de fato. Porque a discussão era muito quente. Só que nós tínhamos uma discussão sobre processo legislativo. A nossa discussão era sobre teses. A nossa discussão era sobre questões constitucionais. E outra coisa, você defendia teses de uma forma muito objetiva. E às vezes, na defesa da tese e na defesa do seu governo, a gente acabava brigando. E como que foi esse episódio? O senhor pode contar? Esse episódio foi o seguinte, estava uma discussão muito acirrada entre eu e o deputado Jeová Amarante. E o Francisco Kister, que era da minha região, e trabalhava comigo na comissão da BR-282, que eu fui presidente por 20 anos, e ele era o relator, ele veio e não aceitou o que eu estava dizendo. E nós acabamos brigando, pelas vias de fato. Isso foi um tumulto na Assembleia. Isso foi divulgado até em Jornal Nacional. Mas aquilo era em função do idealismo. Tanto é que no dia seguinte, eu fui no gabinete dele, conversamos e dali a 3 dias nós fomos a Brasília juntos para trabalhar pela 282. Então foi uma coisa momentânea, porque a gente não era inimigo, a gente era adversário. O trabalho na Assembleia Constituinte do Estado de Santa Catarina, em 1988 e 1989. Nós fizemos debates, eu fui debate na minha região, em Lages, nós fomos a Criciúma, fomos a Chapecó, ouvimos as entidades, ouvimos a universidade, nós ouvimos muita gente. Tinham debates enormes na Assembleia, não é, para a gente elaborar a Constituição. E eu fui um grande privilegiado, porque eu pude ter 2 mandatos ao mesmo tempo. Nunca aconteceu isso, isso foi inédito. Eu fui vice-prefeito e deputado ao mesmo tempo. Pode acontecer porque a Constituição Federal, no ato das disposições transitórias, tinha um artigo que dizia: o deputado que for eleito vice-prefeito não perderá o mandato. E eu fui eleito vice-prefeito do Raimundo Colombo e não perdi o mandato. Eu fui vice-prefeito e deputado ao mesmo tempo, mas isso foi só uma legislatura. Depois, o ato das disposições transitórias encerrou o período, aí eu continuei como deputado. E o senhor foi sempre da Arena e depois PDS? Fui Arena, foi sucessor do PDS, depois eu fui para o PRN, Partido do Collor. Na época do Collor? Me elegi uma legislatura pelo PRN, nós elegemos 3 deputados, foi deputado Jair, deputado deputado Cavalazzi. Depois eu voltei para o partido que era da origem, né, que foi criado, que era o que hoje é o PP, né? Tinha sido uma decisão de todos os deputados mudar e ir para o PRN porque os deputados não aceitaram a vitória do Maluf, que disputou contra o Esperidião Amin, a convenção. Quando o Esperidião perdeu para o Maluf, nós fizemos uma reunião e todos decidimos, vamos sair do partido. O próprio Esperidião, com o Heitor Che, com o Gilson dos Santos, fizeram um contato com o Collor disse que entregaria o partido. Aí fizemos várias reuniões e vamos todos para esse partido. Eu fui para a minha região e todo mundo foi para as suas regiões e resolvemos então levar os nossos companheiros para o PRN. E todo mundo queria ir. Chegou num determinado momento, alguns líderes puxaram para trás e nós já tínhamos ido, alguns deputados, e nós ficamos no PRN, mas ficamos parceiros, né? Tanto é que nós estávamos no PRN e não votamos no candidato do PRN a governador, votamos no Wilson Clarimin. Porque nós tínhamos um compromisso com o grupo. E o episódio de ir para o PRN foi porque todos iam. E nós fomos e ficamos com vergonha de voltar. Então foi como membro do PRN que o senhor se tornou presidente da Assembleia Legislativa. E como foi essa negociação, o processo da sua chegada à presidência? Foi um processo difícil. Porque o governador tinha um candidato, que era o Pedro Bittencourt, é um grande cidadão. E eu queria ser candidato. Como o deputado Cavalazzi também queria ser. E nós, como não tínhamos apoio de governo, da bancada, nós estávamos discutindo isso com as bancadas de oposição, PMDB e PT.
E eles tinham assumido o compromisso de conosco, com os 3 do PRN, nós faríamos maioria. Bom, aí tem uma história muito comprida e nós ficamos negociando, até que nós dissemos, bom, tem a data final para nós termos um acerto com vocês. Aí o governador nos chamou, e nós trabalhávamos com o governo. Aí nós dissemos, se o governador Wilson Carabini nos chamar, a bandeira do governo é muito forte. Aí o governador nos chamou, fez uma proposta e nós dissemos o seguinte, dentro dessa proposta, né, o deputado Cavalazzi vai ser o secretário da Agricultura e eu serei o presidente da Assembleia. E eu abro mão de 1 ano para o Pedro Bittencourt, para nós não querer mostrar que nós temos questões pessoais e vaidade pessoal. E vamos manter o grupo unido. E aconteceu. Lembra que em 1 ano colocou em prática 3 grandes propostas. A primeira grande proposta foi da emancipação dos municípios. Foi a favor dos municípios, das pequenas comarcas que viviam abandonadas pelo município-mãe e que nós começamos com Correia Pinto e Otacílio Costa. Foram os 2 primeiros contemporâneos municípios criados. E deles, aí partimos para outros. Só do município de Lages eu retirei 7 novos municípios. Bocaina, Painel, Capão Alto, né? Otacílio Costa, Correia Pinto, Palmeira. Saíram todos de Lages, porque Lages tinha 8.000 quilômetros quadrados. A segunda ação de Ivan Ranzolin como presidente da Assembleia Legislativa foi dissolver a ideia da população do Oeste de criar o Estado do Iguaçu, que uniria as regiões oeste do Paraná e de Santa Catarina. Imagine Chapecó, aquele oeste maravilhoso, sair de Santa Catarina, que já é um estado pequeno. E eles iam ser absorvidos pelo oeste do Paraná, porque a capital ia ser em Cascavel. E se criou um clima, a partir de Chapecó, pela independência. Você sabe que a independência motiva o povo. As rádios, os jornais, todos eram a favor. E já estava um projeto em Brasília para aprovar a consulta plebiscitária. E se aprova, meu Deus do céu, fomos a Brasília e fizemos um apelo para retardar a aprovação da consulta plebiscitária. E os líderes nacionais acolheram a nossa proposta. E o que nós tínhamos que fazer? Aí veio a ideia de fazer a interiorização da Assembleia e fomos para Chapecó. Mas tivemos que buscar um aliado, o Diário Catarinense. Porque nós sozinhos, nós não seríamos bem recebidos lá. Ficou a interiorização da Assembleia Legislativa, Diário Catarinense, debates. Nós começamos sendo vaiados e terminamos com todo mundo cantando o hino nacional e nos aplaudindo. O Wilson Carabini pegou todas as nossas propostas, que eram asfaltar determinadas cidades, construir determinadas escolas, fazer algum hospital no interior e atender Chapecó. E ele foi com o colegiado para lá. E imediatamente resolveu uma série de problemas. E aí nós começamos a fazer um discurso da unidade catarinense. Aí a interiorização pegou e nós continuamos buscando as reivindicações da população. Fizemos o mesmo em Lages, depois nós fomos para Rio do Sul, depois nós fomos para Criciúma, onde tinha um grande problema em Criciúma também, que era a grande greve dos mineiros, e que nós acabamos tendo influência junto com os empresários, nós acabamos buscando uma conciliação, achamos o caminho. Então você vê que todos os deputados participavam, não importa o partido. A interiorização foi abraçada por todo mundo. O senhor disse que colocou em prática 3 propostas. Falta uma ainda. O grande debate cultural que foi do sistema de governo, que felizmente caiu na minha época. Nós queríamos o debate, sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Acabou saindo uma consulta plebiscitária e ganhou o presidencialismo, que se é mantido até hoje. Como bom lagiano, tem paixão pela tradição gaúcha e deu algumas contribuições ao movimento como presidente da Assembleia Legislativa. Eu fiz aqui o primeiro grande congresso do tradicionalismo. Me dediquei muito ao tradicionalismo. Trouxemos para cá, para Florianópolis, 600 cavaleiros que desfilaram na cidade com o congresso, quando eu fui presidente da Assembleia. E eu fui autor do projeto na Assembleia Legislativa que considerou o tradicionalismo uma atividade cultural que pode ser beneficiado pela Lei Rouanet. Quando eu cheguei em Florianópolis, andar pilchado era uma vergonha, era vaiado. Hoje você vai em São José, vai em Palhoça, vai em Biguaçu, em todos os lugares tem os seus CTGs, todo mundo anda pilchado, anda a cavalo. E uma das grandes atrações hoje na Grande Florianópolis são as cavalgadas.
E esse seu novo desafio à frente da Defensoria Pública do Estado? Esse me tirou qualquer cabelo preto que eu tinha. Ivan Ranzolin ficou na Assembleia Legislativa até 2002, quando se elegeu deputado federal. Em Brasília, teve grande atuação na área de esportes. Eu cheguei em Brasília e imediatamente criei a Frente Parlamentar do Esporte, com 104 deputados. E aí nós começamos a trabalhar e eu apresentei vários projetos nesta esfera, criando a Frente Parlamentar, fiz o projeto Atleta Olímpico, que dava privilégio a todos os atletas que participam dos Jogos Olímpicos, né? E fiz a grande emenda destinando, desta loteria que hoje é o Time Mania, destinando recursos para a área de esportes, que foi para o COB. E na Lei Rouanet apresentei uma emenda que foi muito discutida, que hoje dá 1% para o esporte. Eu, junto com outros deputados, nós criamos o Estatuto do Esporte. Faz questão de destacar o que considera o maior episódio esportivo da vida dele. Fiz amizade com o Ari Graça, que é o presidente da federação, e quando ele foi eleito presidente da Confederação de Voleibol. E ele precisou de um favor meu em Brasília, foi me procurar, e eu resolvi uma situação muito angustiante do voleibol, como deputado federal. E ele ficou muito agradecido e disse: o que você precisa de mim? Eu digo: olha, eu preciso levar o Campeonato Sul-Americano de Voleibol para Lages. Ele disse: para Lages? É. Mas quem está pedindo é Santos, é São Paulo, é Betim, como é que Belo Horizonte? Eu disse: não, você vai levar para Lages, você vai prestigiar o interior do Brasil. E foi. E aí, a seleção de ouro, com Giba, com todo mundo, ficaram em Lages 10 dias disputando o Sul-Americano, com todas as equipes sul-americanas. Nós acabamos ganhando a final da Venezuela e dali o Brasil foi classificado para a Copa do Mundo e foi campeão do mundo. Ficou para a história de Lages. Isso ficou para a história de Lages porque o Raimundo Colombo era prefeito e ele estava inaugurando o ginásio Jones Minosso. Eu ainda consegui uma verba de 200 mil em Brasília para fazer o contorno asfaltado do ginásio. E foi uma festa fantástica. Agora, paralelamente a essa sua longa carreira parlamentar, o senhor assumiu outros cargos também, né? Eu fui secretário do Estado, substituindo o Raimundo Colombo, que assumiu a secretaria, foi indicação que nós fizemos de Lages, foi criado o PFL e eles saíram e eu assumi. Na época foi realizado o projeto mais importante do Brasil na área social, que foi o Procriança, criado, né, pela primeira-dama Ângela Amin, junto com um grande assessor que ela teve. Era o Procriança, eram creches domiciliares. Começaram com 5 mil crianças, chegaram a mais de 20 mil crianças em creches domiciliares. Criamos os CEBENs. Na minha época, nós construímos 66 CEBENs em Santa Catarina, que eram para os jovens até 6 anos com creches domiciliares, de 7 a 14 anos os CEBENs. E depois os centros comunitários, Centro Social Urbano, onde era de toda a comunidade. Depois veio o próximo governo, acabou com todo o projeto, mas foi um projeto como secretário de Desenvolvimento Social que me realizou muito. Depois de sair da Câmara Federal, assumiu a SC Gás, a convite do governador Luiz Henrique da Silveira. Ficou 4 anos à frente da empresa estatal, de 2007 a 2011. Consegui sair da SC Gás, dando grande lucro para os acionistas e ampliando muito o consumidor e a rede de abastecimento. E esse seu novo desafio à frente da Defensoria Pública do Estado? Esse me tirou qualquer cabelo preto. O governador Raimundo Colombo me fez uma proposta e me chamou para eu instalar a Defensoria, porque o Supremo deu o prazo de 1 ano para instalar. Nosso nome foi para a Assembleia, foi aprovado. Faltou um voto só, foi 35 votos e 36. E aí nós assumimos um compromisso com a Assembleia. E começamos o trabalho. Não tinha lugar nenhum, o escritório era no meu cargo. Começamos um trabalho, que nós tínhamos que ter independência, até que alugamos esse prédio. E aí
Tudo que tem aqui praticamente é doado. Ganhamos 200 computadores da Receita Federal, 10 carros, estamos ganhando até hoje. Mas nós tínhamos um grande desafio, fazer 3 concursos públicos. A Procuradoria fez 1 e nós fizemos 2. Em 3 meses, nós demos posse para os concursados. O Paraná, em 3 anos, ainda não conseguiu dar posse para todos. Goiás, até hoje, não fez o concurso, em 4 anos. E nós, em menos de 1 ano, fizemos tudo isso. O senhor tem pretensões políticas ainda? Eu não pretendo mais me candidatar. É lógico que a gente nunca diz, olha, eu não vou mais ser. Daqui um pouco pode surgir uma oportunidade e você sabe que o uso de cachimbo deixa a boca torta, né? Lá na nossa região diz assim, o cachorro ovelheiro morre com lã na boca. Então eu nunca posso dizer porque eu não sei o dia de amanhã. Na verdade, eu acho que eu cumpri com a minha obrigação, estou cumprindo ainda com uma parte dela, mas nós temos que apostar nas lideranças jovens. Mas se a comunidade me chamar, e os próprios jovens disseram, olha, vai estar na hora de você prestar mais um pouco de serviço, eu estou com boa saúde, tenho boa disposição, tanto é que eu continuo frequentando a região, eu vou para lá todo final de semana, eu visito os municípios, eu converso com as pessoas, mas não pedindo voto. Eu vou para ouvir. Aos 74 anos de idade, faz uma avaliação da carreira. Tive uma vida de infância feliz, trabalhei a minha vida inteira, nunca deixei de trabalhar e não vou me aposentar. A minha vida é consolidada pelo trabalho. E deixa um conselho para as novas gerações. As novas gerações, o universitário, o jovem, escolha ele a profissão que escolher, ele tem que conhecer a vida política, ele tem que conhecer a Constituição, ele tem que saber o que é a lei, quais são os seus direitos, e tem que acompanhar a vida política. Mesmo que ele não se inscreva num partido político, acompanhar a vida política, opinar, ajudar a organizar a comunidade. Que comunidade, a sociedade civil tem que ser organizada, porque os políticos, todos os poderes vivem em função da sociedade. Se ela é desorganizada, é fácil ter uma ditadura. O que eu digo assim, para o jovem, não se omita, participe. Faça o seu exercício físico, mas faça o seu exercício cultural nas universidades, levando o conceito político, saber o que é conceito para não ficar falando mal do político. Olha, os políticos são tudo isso, os políticos são tudo aquilo. Não, a maioria dos políticos, a minoria é político corrupto, político safado. Mas a maioria dos políticos chegam muito bem intencionados. Agora, o jovem tem que exercer o direito do voto para saber em quem que ele vota. Porque nenhum político chegou onde ele está sem o voto. Ele não foi sozinho, ele é conduzido.